A gente sabe que o tráfego ele faz a diferença. Mas tem gente, e quando eu falo gente, é empresários, pessoas que estão começando ou que nunca tiveram contato ou que se emocionam, vamos dizer assim, que acham que é milagroso, né? E eu queria que você aqui levantasse na sua experiência os pilares que você considera para um marketing, para o marketing não, para o tráfego pago funcionar. E pode começar do básico, depois a gente vai escalonando conforme for aumentando a conversa. Tá. Depois eu vou citar um pouquinho sobre isso que você falou sobre ser milagroso. Acho que é importante também a Uhum, gente falar disso, mas respondendo a sua pergunta. uhum, Quais são os pilares essenciais? Primeira coisa, um perfil preparado para receber esse tráfego. Então não adianta você colocar ali muito dinheiro na plataforma, levar as pessoas. Isso eu tô falando do Meta, né? uhum. Levar as pessoas ali para um perfil que não tá preparado. Mesma coisa no Google. Hum, No Google, Só um ponto. Meta seria, só para quem não sabe o que é Meta Ads, Meta que é Ads o Instagram. Facebook, o Instagram, né? Perfeito. E no Google é a mesma coisa. Então, por exemplo, se você não tem uma landing page preparada para receber esse tráfego no Google, não importa o quanto de dinheiro você coloque, não importa se você está ali nas primeiras posições, se a landing page não está conversando com a sua pesquisa, não adianta, não vai ter resultado, entendeu? Então, é assim, o perfil e a landing page, dependendo de qual plataforma você está fazendo o tráfego. O conteúdo em si, o criativo em si, o anúncio, tem que ser um anúncio que chame atenção, tem que ser criativo mesmo, né? Uhum, No sentido de criatividade. Tem que ter muito teste de criativo. Não adianta o empresário querer fazer campanha com um criativo. Você tem que ter tempo e braço para testar possibilidades, né? E claro, expertise, alguém que tem expertise para fazer esse tráfego para você, né? Outra coisa muito importante que muitos empresários, duas coisas que os empresários não têm conhecimento. Primeira delas, o ICP. total, Então, o que é o total. ICP, né? Só para explicar, que a gente Não falando aqui é fala meio tanto, né? óbvio, né? O ICP que é o perfil de cliente ideal. Então, é você saber realmente quem é o seu cliente, né? E é engraçado, porque parece uma coisa muito simples. Total. Só que os empresários não sabem isso. Uhum, Eles acham que sabem, eles acham que o perfil deles é X. E aí, quando a gente sobe o tráfego, e é legal porque a gente percebe isso pelo tráfego sim. também. Quando a gente sobe o tráfego e atrai aquele cliente X do ICP, ele não converte. E aí podem ter diversos motivos, né? Que, enfim, as métricas, os dados nos ajudam a avaliar o que pode estar acontecendo, mas pode ser um problema no ICP. Pode ser que esse empresário ele não entendeu ainda quem que é o perfil dele de cliente ideal Uhum, e não entendeu ainda a forma adequada de falar com essa pessoa, né? Com esse perfeito. cliente ideal. E outro ponto também muito importante é o seguinte: a maioria dos gestores não falam sobre isso, tá? Mas é um problema, sim, que é o seguinte: o empresário não tem o conhecimento do próprio negócio dele. Então, por exemplo, para a gente fazer um tráfego pago e a gente ter a certeza que a gente está tendo um retorno financeiro, a gente se baseia em algumas métricas. Como que a gente faz essa conta, né? A gente faz essa conta com base no ticket do empresário ali, quanto que custa o serviço dele, quanto custa o produto dele e a Uhum, margem de lucro. Por quê? A partir disso, a gente sabe calcular quanto que a gente pode pagar por venda ali na plataforma de anúncio. Então, se a margem de lucro dele é tal e ele fatura tanto, o lucro dele vai ser tanto, eu posso vender por esse valor aqui. A gente uhum, determina esse valor. Acontece que tem muito empresário que não sabe esse valor, porque ele não sabe a margem de lucro dele. Ele não sabe se o ticket médio dele tá alto ou não, se ele pode uhum, aumentar ou não. Ele não tem conhecimento de mercado, né? Então, uhum, isso acaba impactando muito nas métricas do tráfego pago, né? Só que isso é um conhecimento que o empresário tem que ter do negócio dele. Não é o gestor de tráfego, não é a equipe de vendas que vai saber determinar isso, sim, né? perfeito. Então, o empresário ele tem que ter esse conhecimento de negócio, né? Que aí foge um pouquinho do gerenciador. Quando a gente fala de tráfego pago estratégico, que é algo que eu defendo muito, é justamente isso, a gente olhar para todas essas áreas, né? É igual a gente está falando aqui, olhar para vendas, olhar para o ICP, olhar para essas métricas de negócio, né? E não olhar só para os números ali do meu gerenciador, entendeu? Uhum, perfeito, perfeito. Então vamos lá, vamos ver se eu peguei aqui os pontos. O ICP, ter uma boa vitrine, vamos dizer assim, né? Que seria ali o teu perfil bem estruturado.
E um bom conhecimento de mercado. São esses 3 pilares iniciais? Ou eu esqueci de algum? O perfil, Tá. o ICP, o bom conhecimento de mercado, os criativos. Criativos, né? verdade. E claro, né, a parte de vendas, com certeza. Legal. Então, assim, é aquela coisa, o tráfego pago, ele é o meio do caminho. O tráfego pago não vende, ele atrai. Perfeito. Quem vai vender é uma boa oferta, né? Uhum. E uma equipe comercial bem estruturada, com uma cadência bem estruturada. Então, é a mesma coisa. Se a gente mandar muita gente ali para um perfil, para uma página de vendas, o perfil tá legal, a página de vendas tá legal, o ICP tá definido, tudo certinho. Uhum. Só que tem um atendimento horrível, né? Ou nem Sim. tem atendimento. Cara, não vai converter, entendeu? Sim. Então, assim, para dar certo, é isso que o empresário precisa entender. Tem como dar certo? Tem como dar muito certo, Uhum. né? O tráfego pago, ele é poderosíssimo, dá para você fazer muito dinheiro através dele. Só que você precisa investir em muitos braços, em muitos alicerces. Perfeito. Você precisa investir em muitas áreas que, quando elas juntas se somam, aí você tem um resultado expressivo. Não adianta você querer investir só em tráfego pago. E aí eu retomo o que você disse sobre o tráfego pago ser milagroso. Uhum. Por que os empresários acham isso? Porque muita gente vende isso. Não, é só investir em tráfego pago. E não é só investir em tráfego pago. Uhum. O tráfego pago é uma das partes, né? Ele é o meio do caminho. Você tem que investir, como eu falei, num conhecimento de marketing para definir o seu ICP. Você tem que ter um conhecimento de negócio. Você tem que investir em conteúdo. Você tem que investir em uma equipe de vendas, né? Investir em uma automação para te ajudar nessa automação, né? Só para a gente explicar aqui. É a gente investir em processos automáticos para quando esse lead vir pelo tráfego, né? Esse lead que é esse contato, esse potencial cliente, já de forma automática ele recebe um atendimento, né? Ele é ali atendido rapidamente, enfim. Recebe e-mails. Recebe e-mail, ele é nutrido, né? Ele passa Perfeito. por uma cadência ali de nutrição. Perfeito. Então, o empresário ele tem que estar ciente disso, que não é só colocar o dinheiro no tráfego. E é por isso que muita gente acha que é milagroso. E não vê o resultado, porque não investe em tudo que precisa ser investido, entendeu? E acha que é ligar, beleza, liguei o tráfego aqui, pronto, agora é só esperar que vai chegar um monte de pedido, tô milionário. Ou investir R$100, venha 3 milhões agora. Gente, se fosse assim, tava todo mundo muito rico. É verdade, não é verdade? é verdade. Ia ser muito fácil, né? Tá pronto, Se fosse assim. receita de bolo, né? Exatamente. E você falou uma coisa que eu achei interessante, que é na questão da estrutura, né? Quando a gente faz o tráfego direto, por exemplo, né? Que você falou da página de vendas, ter toda a estrutura, o tráfego, criativos bons. Quando a gente tem ali um tráfego direto que vai direto para o checkout depois da página de vendas, né? Sem um time comercial, a taxa de conversão média de mercado é de 1-2%. Quando você acerta um processo bem feitinho de nutrição junto com isso, quando você coloca um time comercial atendendo direito, a tua taxa de conversão pode subir ali para 15%, 20%, 30%, 40%. Então é o que você falou, né? Existe assim um mundo de coisas para serem estruturadas. Eu gostei muito desse ponto.